Olá, este é mais um programa Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. O podcast Neotrabalhismo, ele entrevista várias personalidades do ramo da história, da sociologia, das ciências políticas, da economia, da educação e também da saúde. Hoje o entrevistado é o Diego Michelini. Para quem não sabe, Diego Michelini é mestre em odontologia pela Universidade Federal Fluminense e também mestre em telemedicina na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre odontologia, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, que querendo ou não, ele é muito importante, porque trata da saúde bucal e faz parte da saúde pública do nosso país. Diego Michelini, seja muito bem-vindo. Vamos começar com as perguntas fáceis, para você ficar tranquilo. O que te levou a fazer odontologia? Bom, primeiramente, olá a todos, obrigado pelo convite, né? É uma satisfação muito grande fazer parte aqui do programa, um programa interessantíssimo. E aproveitando aí para responder, essa primeira pergunta é muito interessante. Eu nunca quis ter outra profissão. Isso é muito a pessoa me pergunta, mas como você quis ser dentista? Onde veio isso? Veio desde a infância, naturalmente, né? Ao que eu me recordo, quando fui ao dentista, a primeira vez que eu me lembre, né, eu gostei e falei para minha mãe, olha, eu quero ser dentista, é isso e pronto. Claro que depois, quando você fica na fase adulta e você começa a faculdade, você se pergunta, será que era realmente isso? Será que eu escolhi certo, né? Será que não era um sonho de criança? Mas não, graças a Deus, é o que eu faço da minha vida, sou muito feliz e acertei na escolha lá atrás. Então, eu nunca nem tive dúvida, sempre quis ser dentista e sou feliz no que eu faço. Maravilha, muito bom. Vamos ainda continuar as perguntas fáceis. O povo escuta falar muitas siglas, muitos nomes, mas não sabe do que se trata, né? O que seria odontologia clínica? Vamos lá. A odontologia, tudo que tem logia no final, a gente sabe que é estudo, né? Então é o estudo, né, dos dentes. Tá? Isso, inclusive, existe muitas controvérsias, né? Existe um ditado que o pessoal fala, dentista não cuida só de dente. É verdade, dentista não cuida só de dente. Então, o termo odontologia, ele peca nessa questão de ser o estudo dos dentes, que nada mais é do que uma parte da odontologia, né? Tanto que lá na Europa, nos Estados Unidos, não se fala odontologia e sim medicina oral, né? Então, são médicos dentistas ou são médicos da cavidade oral. O único país onde se emancipou, né, a odontologia da medicina é aqui no Brasil, mas tem também seus viés positivos, porque dessa forma nós dentistas brasileiros somos os melhores do mundo, isso considerado em pesquisas e em classificações. A USP é a melhor faculdade de odontologia do mundo, comparada com N outras grandes universidades do planeta, mas essa questão do termo gera essa dúvida, né? Então, a odontologia clínica nada mais é do que a clínica básica, a clínica geral da profissão, que não é só, como muitos acham, não é só tratar de dente, e sim tratar do sistema estomatognático, que é o sistema da boca e da perioral, ou seja, da periferia do entorno da boca. E a face como um todo. Isso é odontologia. Então, a odontologia, ela trata os dentes, ela trata a gengiva, ela trata as bochechas, ela trata o início do sistema digestivo, que é a boca. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Outro termo também que se escuta muito, e hoje em dia, por causa de políticas públicas, também se fala muito, é sobre a odontologia social. O que significa isso? A odontologia social, ela vem crescendo cada vez mais, e ao meu ver, tá? Não puxando sardinha para o meu lado, até porque é a área que eu faço, a odontologia social é a base de tudo. O que eu quero dizer com isso? Prevenção e promoção de saúde. Então, a gente antigamente ficava muito naquela coisa da ação curativa, né? A pessoa tem uma cárie, vamos restaurar o dente. Ou então a pessoa está com o dente condenado, vamos extrair, ou seja, essa é a fase curativa da odontologia, que é importante, que existe, mas de um tempo para cá, a odontologia social, ela começou a surgir com a questão da prevenção, isso tanto no sistema público como no sistema privado. Então, a prevenção e a promoção de saúde. Então, a promoção de saúde, o nome já diz, você promove saúde através de ações, através de instrução, através de campanhas, né? Isso promove a saúde ou daquela pessoa ou daquela população local que está sendo assistida.
E isso, por consequência, gera prevenção, né? Onde você previne, você não tem que remediar. Então, você faz essa prevenção com ações básicas dentro da odontologia, né, como um exame, uma aplicação de flúor, né, algumas contenções iniciais, e você evita que essas pessoas, ao longo do tempo, desenvolvam maiores doenças, mais complexas, que aí vai gerar custo, vai gerar um maior sofrimento na cadeira, como a gente diz, ou seja, na ação curativa da odontologia, que logicamente muitas vezes é inevitável, mas com a questão da odontologia social, a gente consegue hoje prevenir e botar, principalmente quando a gente faz com criança, né? A gente costuma dizer que a gente, fazendo uma prevenção, uma promoção de saúde nessas crianças, a gente está formando adultos mais saudáveis. Isso não só na odontologia, na saúde geral. E a odontologia social, ela carrega isso, ela é um maior investimento que vem acontecendo dos governos, tanto a nível federal, estadual, municipal, e esses investimentos, eles permitem, né, que a atenção básica, ou seja, aquela atenção inicial, aquela atenção primária, né, ela seja feita com maior eficácia. Então, quando você tem uma atenção básica, né, a base da pirâmide mais eficaz, você diminui essa fila, essa necessidade de uma atenção secundária, de uma atenção de urgência e de uma atenção de alta complexidade, que é uma atenção terciária. Então, a odontologia social veio para isso, para poder agregar dessa forma, abranger uma maior capacidade de pessoas e oferecer uma odontologia que há pouco tempo atrás era muito difícil, né? A maioria da população, digamos assim, não tinha acesso, né? Os consultórios particulares eram muito fechados e muito restritos, então o governo, com a odontologia social, abriu, né, esse leque para atrair essas pessoas e para poder levar a odontologia, que ficava tão fechadinha no consultório particular, agora não, ele leva para o público. Então, hoje, o acesso ao dentista, em resumo, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido do que antigamente era. Perfeito. Michelini, eu vou te fazer uma pergunta muito boba, mas que tem grande relevância mesmo sendo boba. Porque a mídia deveria ensinar e não ensina. O ensino de terceiro grau, ele ainda é, infelizmente, muito restrito no Brasil, não é para todos, apesar de se vender que é para todos, mas a gente sabe que não é. Tanto público quanto privado, não é tão simples entrar, nenhum nem outro. Então a gente tem que aproveitar os espaços de mídia para fazer o que o governo nunca faz, que é esclarecer. Sim. A pergunta é boba, mas muitas pessoas não sabem. Eu queria que tu explicasse. O que é uma cárie e como se previne uma cárie? Perfeito. Ela é boba ou não, ela é importante, Sim, digamos assim, né? A cárie nada mais é do que uma doença infecto-contagiosa, né? Uma doença infecciosa, que você, quando não faz uma higiene correta, né? Existe uma gama de fatores, desde a falta de higiene, a alimentação inadequada, o meio social dessa pessoa, como a gente fala, a falta de instrução, tudo mais. Todos esses fatores, eles colaboram para doenças, e sendo várias doenças, uma delas é a cárie, que é a principal doença bucal e uma das principais doenças infecciosas que existem no ser humano, né, em termos de índice. Então a cárie nada mais é de uma proliferação bacteriana, onde vai se expandindo. Ela começa no esmalte, aí depois vem a dentina, ou seja, todas as partes do dente, até cair na polpa, enfim, e vai evoluindo. A gente costuma dizer que as pessoas procuram o dentista quando sente dor de dente, isso é ruim, porque quando sente a dor de dente, quer dizer que a cárie está muito avançada. Então, na melhor das hipóteses, pode se resolver fazendo um canal, ou até pode condenar e perder esse dente. Então a cárie é essa doença, né? E você trata ela, depende do estágio dela. Então você pode ter estágios muito simples, onde não fez a cavitação, o famoso buraquinho no dente, né? E você consegue restaurar, você consegue acompanhar aplicando flúor, ou então uma cárie já avançada você precisa restaurar, uma cárie mais avançada ainda você precisa tratar o canal do dente e depois fazer uma restauração indireta. Então o tratamento ele tem várias situações, dependendo da profundidade e da evolução da doença cárie. E tem alguma relação da cárie
que é a infecção dos dentes com problemas cardíacos? Tem alguma relação? Perfeito. Essa é muito boa. Essa é legal. Tem. Os nossos dentes, né, nossos elementos dentários são órgãos. Então, um adulto ele tem 32 órgãos na boca. Né? Assim como nós temos o fígado, nós temos os rins, nós temos o estômago, enfim. Nós temos 32 órgãos dentários na cavidade oral. Ponto. E esses órgãos, como todos os outros, né, sistemicamente falando, eles fazem parte de um contexto do corpo humano e estão ligados entre si. Né? Então, quando vou dar um exemplo clínico aqui, prático, para facilitar para o pessoal entender. Quando a gente tem uma cárie num dente inferior, né, e ela evolui, né, como eu falei na pergunta anterior, ela pode sim, através, né, dos seus vasos sanguíneos, fazer uma ligação bacteriana, e essa ligação pode dar uma endocardite, ou seja, uma bactéria alojada no coração, onde pode provocar doenças cardíacas, principalmente o infarto. Então é aquela velha história, né? A pessoa morreu de infarto, não sabe por quê, era uma pessoa saudável, então do nada, às vezes não foi do nada, às vezes foi um foco dentário. Isso acontece muito. Muitas pessoas morrem de problemas cardíacos, onde esse início desse problema foi originário lá no foco, um foco infeccioso dentário. Ponto. Mesma coisa no dente de cima, né? A gente falando do dente de baixo, pode acontecer isso. Mediastinite, enfim, problemas sérios de coração. Já no dente superior, a gente está falando de coisas ainda mais graves, como, por exemplo, uma trombose ser cavernoso. Nossa, a pessoa pode ter uma trombose, pode ter uma morte cerebral por causa de um dente? Pode. Né? Então, não é difícil você encontrar nos CTIs aí pessoas internadas onde tiveram um foco infeccioso que evoluiu, agravou e foi se alojar no cérebro, causando uma trombose e até mesmo uma morte cerebral. Então, essas situações graves, embora sejam muito extremas, elas acontecem. Perfeito. Agora, uma pergunta de pegadinha, que parece cômica, mas não é. Uma pessoa que não tem dente, desdentada, que usa dentadura, ela pode ter uma cárie que infeccione a gengiva? Não, não pode. Nenhuma hipótese? Não pode. Na verdade, a prótese dentária, ela não é um órgão vivo. Né? É uma prótese de uma perna, uma prótese de um braço, uma prótese ocular. Então, ela não tem esse risco. Né? Mas é claro, dando continuidade na resposta. Claro que se você não higieniza a prótese, assim como a sua boca, sendo ela dentada ou edentada ou desdentada, você está alojando ali impurezas que vão evoluir para a proliferação de micro-organismos. E isso acontecendo, você não vai ter cárie porque você não tem dente. Mas você vai ter doenças periodontais, onde vai agredir a gengiva, onde vai agredir o osso alveolar, que é o osso que fica por baixo da gengiva. Então, tudo isso pode acontecer. Fora que quando for uma prótese também mal adaptada, pode dar algumas lesões de trauma na boca. Então a prótese, ela pode causar outros problemas, não cárie, mas outros problemas que também são consideráveis. Você tocou num assunto interessante, a gengiva, e também sobre periodontia. Qual a diferença da odontologia para a periodontia? Beleza, na verdade não é diferença, a odontologia, né, ela tem diversas especialidades e a periodontia é uma das especialidades da odontologia. Então a gente tem endodontia, que é aquela especialidade que trata o canal, a gente tem a dentística, que é aquela especialidade que faz as restaurações, a gente tem a prótese, que é a especialidade que faz as próteses, as reabilitações orais, a gente tem a implantodontia, que faz implantes, a gente tem a estomatologia, que cuida das doenças da boca. A gente tem a odontologia hospitalar, que faz o atendimento do paciente no CTI, no leito, no home care. E a gente tem a periodontia, dentre outras, muitas, né? E temos a periodontia, que o nome já diz, periferia, dontia, dente. Então é tudo que envolve a periferia ou entorno daquele dente. Gengiva, o osso alveolar, que é o osso por dentro, o ligamento periodontal, que é o que liga o dente, o elemento dentário ao osso, né, que a gente não vê porque está recoberto pela gengiva. Então a periodontia é a especialidade que estuda essa área. Ok.
Como prevenir problemas dentários? É mais fácil do que a gente imagina. O mais difícil, às vezes, é o acesso e a instrução. Quando a gente tem acesso, quando a gente tem a instrução correta, adequada, se torna tranquilo. Claro que existe, né, a gama de fatores, né, meio social, alimentação, higiene, mas com certeza a higiene é o pilar fundamental. Claro que se a gente for entrar no mérito da nutrição, ou seja, de não ingerir muito açúcar, tudo isso que já é batido aí na mídia, claro que isso é importante para uma evolução de uma doença cárie. Mas, independente disso, o principal pilar é a escovação, ou seja, a higiene oral no caso, que é a escovação, passar fio dental, né, soluções de bochecho quando indicadas. Então essa higiene, né, principalmente, né, à noite, claro que a gente fala sempre após as refeições, né, mas com uma maior importância à noite, ela é fundamental para evitar as doenças de boca. A higiene bucal, então, seria escovar os dentes com pasta de dente, seria passar fio dental. Isso aí, soluções de bochecho, né, o famoso bochecho, quando indicados, né, mas as duas principais é isso, a passar fio dental, para uma limpeza interproximal, ou seja, uma limpeza entre os dentes, né, e a escovação com a pasta de dente. Uma outra pergunta boba, mas que tem um sentido perguntar. É verdade que existem pessoas que não têm siso? É verdade, é verdade. O siso, né, todos nós seres humanos, a gente está em constante evolução, né? E existe algumas coisas atópicas, né, dentro da anatomia. Então pode acontecer de pessoas nascerem e não formarem ao longo da vida 2 sisos, 4 sisos, até outros dentes também, não necessariamente os sisos, né? Isso é possível, isso é possível. A pessoa faz um exame radiográfico, faz uma radiografia e verifica que eu não tenho uns 4 sisos, eu não tenho 2 sisos. Isso pode acontecer, isso é uma variação anatômica comum nós seres humanos. Não é, a maioria não passa por essa variação, mas também quem passa não tem nenhuma doença, nem nenhum tipo de comprometimento de saúde em relação a isso, não. Mas pode acontecer. Não só com siso, mas com qualquer outro dente. Perfeito. Agora, essa pergunta aqui, ela parece simples, mas ela é importante. Quais os benefícios da higiene bucal, além da questão da boca? Então, a higiene bucal, né, como um todo, não só pela própria higienização propriamente dita, né, quando a gente fala de higiene, a gente fala de higiene geral, mas ela, além de prevenir as doenças de boca, né, doença cárie, doença periodontal, né, ela é importante para evitar a litose, ou seja, é importantíssima a higiene da língua, né? Então, quando você escova os dentes, você higieniza a boca e você higieniza a língua, né? Que é o principal fator causal de mau hálito. Né? Existem outras formas de causar? Existe, mas o principal, para quem não sabe, é a má escovação da língua. Então, dentre esses benefícios, né, a higiene bucal previne doenças, passa a sensação, né, dá o teor de limpeza geral, evita mau hálito e basicamente é essa aí, a principal forma de você prevenir doenças de boca, que aí sim vai evoluir para doenças sistêmicas caso você não trate. Sim. Agora vem as complexas. Vem as complexas, tá bom. Nós vivemos num país muito, muito interessante, Micheline, porque nós temos uma classe de bilionários e milionários que vivem muito bem no Brasil. Nós temos uma classe média que antigamente vivia bem, mas hoje em dia não vive bem, vive muito mal. Não vive mal. Vivia. E ainda é odiada pelos governos que se sucederam ao longo das décadas. Nós temos uma classe de pessoas pobres, humildes, que sempre apanharam e sempre sofreram. E é interessante que todas essas classes existem problemas bucais.
Ou seja, esse fenômeno mostra que mesmo quem tem acesso à melhor odontologia do planeta, porque pode pagar por isso e tem acesso a informações, também tem problemas bucais, assim como os pobres que não têm acesso nem à assistência bucal, à assistência médica e muito menos à informação. Como é que se decifra esse fenômeno? Cultura. Culturalmente falando, na Europa você vê pessoas de alto poder aquisitivo com a dentição extremamente comprometida, com a saúde bucal extremamente precária. Então, assim, no Brasil, né, voltando àquele ponto da melhor odontologia do mundo, em relação a, né, comparando com outros países, no Brasil a gente verifica, né, uma tendência, né, em termos de índices de melhora. Claro que é engatinhando, claro que você não melhora em 2, 3, 5 anos a população inteira, isso não existe. Mas com o passar das gerações, né, o Brasil, que tem muitos recursos na questão de saúde bucal, a gente vê a população melhorando progressivamente. Mas, como você falou, o poder aquisitivo, você vai encontrar pessoas com baixíssimo poder aquisitivo e uma saúde bucal excelente, e você vai encontrar pessoas com alto poder aquisitivo com a saúde bucal deficitária. E isso vai muito realmente de cultura e rotina. Então, tem pessoas que não têm essa preocupação, tem pessoas que, independente do que da classe social que elas estejam, elas não estão preocupadas, e eu usei como exemplo isso da Europa. A Europa, existem muitos países lá, França, Portugal, onde a população ela tem uma higiene bucal muito ruim e tem consequências severas, né, em termos de qualidade mesmo, de rigidez, não só do dente, mas da boca no geral. O que explica, né, que são países mais desenvolvidos, são países com uma população mais tranquila financeiramente, mas que ao mesmo tempo não cuida da saúde bucal, como não cuida também, de repente, de outras coisas do asseio pessoal. Felizmente estamos caminhando para o final, mas eu tenho mais uma pergunta. Já acabou, gente? Foi tão Pô, eu ficaria horas e horas. Dá para fazer mais. Eu tenho mais uma pergunta complexa. Eu vou iniciar um raciocínio e termino com a pergunta e você responde. Ainda sobre o Brasil, nós temos uma população muito grande de desdentados. Tá. E a gente sabe, você sabe até melhor do que todos nós, que o dente é fundamental para a preservação da saúde física, porque a alimentação começa na boca. Sem dente você não mastiga, sem mastigação você não faz uma digestão perfeita. Você poderia propor algum projeto social a nível de governo federal, governos estaduais, governos municipais, que possa resolver esse problema do país? Vamos lá. Muito boa pergunta. Agora vai ficar mais uma hora. Existem projetos que são feitos, existem projetos que podem, ou poderiam, ou deveriam ser feitos. E primeira coisa de todos que você falou, muito bem falado, não só pela questão da digestão, né? A saúde total, a saúde sistêmica, a saúde em si começa pela boca. Isso é um ditado, inclusive, muito batido na sociedade. A saúde começa pela boca. E quando a gente fala de saúde, a gente não fala só, o dente que tem a cárie, ou a pessoa perdeu o dente, enfim. Quando a gente fala de um paciente desdentado, né, ou edentado, enfim, são sinônimos. Quando a gente fala de paciente nessa situação, a gente está falando de paciente que tem problemas não só, né, de saúde em si, mas problemas funcionais, como você falou da mastigação. Então, são problemas funcionais e estéticos, de autoestima, né, onde envolve aí o psicológico. Então, a pessoa sem o elemento dentário, né, ela vai ser afetada na parte estética dela, que vai atingir a autoestima. Ela vai ser afetada na função, né, no caso da mastigatória. Ela vai ser afetada em diversas situações que vai trazer prejuízo para ela, tanto na saúde mental, como na saúde sistêmica, enfim. Então, eu acho que o tratamento, eu acho que a proposta é muito mais complexa, né? Acho que o país, nesse caminho da saúde bucal, ele caminha
razoavelmente bem, pela questão da odontologia ser de ponta aqui no país, né? Mas falta muita coisa, sem dúvida alguma. Como eu falei, a gente tem hoje uma cobertura maior de atenção básica, de atenção primária, que são os famosos postos de saúde, né? Clínicas da família, onde você foca numa prevenção, numa promoção de saúde e num atendimento básico, onde você reduz o índice né, de problemas bucais, mas é longe de abraçar, de acolher toda a população, é muito longe de assistir todo mundo e, obviamente, muitas pessoas não têm esse acesso, né? Eu tenho um projeto e acho que isso dá muito resultado, que quando a pessoa não consegue ir, né, no local, não consegue ir na clínica, não consegue ir no hospital, não consegue ir no consultório, você tenta levar para elas, né? Então, acho que mais consultórios móveis, né, seja em carretas, em vans, em containers, quanto mais o governo conseguir isso, não só o governo, mas a rede privada também, eu acho que a gente consegue acessar pessoas que, infelizmente, ainda, por incrível que pareça, não têm acesso a alguns locais, né? Seja pela questão demográfica, seja pela questão da violência que impede muitas pessoas de transitarem, do ir e vir. Eu acho que nesses casos, se a odontologia, né, for até essa pessoa, ela teria mais chance de ser tratada, né? Em relação às pessoas hoje que já são edentadas, né, muitos idosos, na maioria das vezes, embora não seja uma exclusividade, claro que a maioria são idosos, mas não é exclusivo, que a gente vê isso em faixas etárias menores também. Mas essas pessoas, sim, precisam também de projetos que favoreçam a reabilitação oral, como eu falei, seja por prótese, seja por implante, que na verdade promova a essas pessoas o retorno, né, de uma qualidade funcional e estética, né, que melhore sua autoestima, que permita que essa pessoa mastigue de uma forma correta, que faça a digestão de uma forma correta, e aí sim você faz uma ligação social, cultural e de saúde individual, né? É basicamente isso. Última pergunta, que também é complexa para os leigos como eu. Nós temos o dente, nós temos a gengiva, e você, minutos antes, falou que debaixo da gengiva tem dente também. Não é... Termina a pergunta, é isso? Eu quero saber se o que tem debaixo da gengiva é um outro dente ou é a continuação do dente que eu uso para mastigar? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem o dente e o periodonto. O periodonto é o que está em torno do dente. É o osso alveolar, é o osso do alvéolo, onde os dentes são encaixados, né? E a gengiva que recobre. Então, por baixo da gengiva não tem outros dentes. Tem osso que sustenta os dentes que a gente vê, que são visíveis na coroa. Então, a parte do dente visível a olho, né, nu, é a coroa do dente. E a raiz do dente, onde o dente ele é sepultado, onde ele é fincado, onde ele é encaixado no osso alveolar, este recoberto pela gengiva, é a continuidade do dente. Então, o dente, um elemento dentário, um órgão dentário, ele é composto pela coroa e pela raiz, certo? Exceto em crianças, quando estão fazendo a troca dos elementos dentários, ou seja, aquela transição de elemento decíduo, ou seja, dente de leite, para elemento definitivo e permanente, a gente chama popularmente de fase do patinho feio, onde a criança está com o dentinho pequenininho, grande, enfim. Isso é normal, isso é natural. Exceto nessas situações, se você faz um raio-x, você vai verificar dentes dentro do osso alveolar, porque os dentes de leite, né, como a gente já sabe, são temporários, né? Então é a primeira dentição, e quando vem a segunda dentição definitiva, esses dentes se formam no osso, aí você verifica lá os germes dentários se formando, aí ele vai crescer, ele vai, né, se formar e ele vai empurrando os de leite. Por isso que o de leite cai, né? Popularmente falando, o de leite cai por causa disso, porque os permanentes se formam e empurram, né, o dente de leite, que é quando ocorre a troca dos dentes nessa criança, nesse jovem. Nesse caso sim, mas numa situação de um adulto já formado, não existe outros dentes dentro do osso, não. É o mesmo dente que ele é sustentado por esse periodonto, ou seja, por essa
estrutura na periferia, no entorno do dente. É isso. Perfeito. Eu estou com uma curiosidade que essas conversas estão me trazendo aqui. Eu vou te fazer essa pergunta. Tu acabou de mostrar como que existe toda uma racionalidade na estrutura dentária de um ser humano. Como é que é tudo matematicamente perfeito, coordenado. É uma engenharia. Isso, aí já é pergunta pessoal para o Diego Michelini, odontólogo, especialista em odontologia, pessoa física. Sua opinião pessoal. Esse projeto, essa inteligência toda, é fruto da evolução humana ou de uma criação de um ser inteligente que projetou o ser humano para ser assim? Com certeza, Papai do Céu, né? Papai do Céu que sabe fazer as coisas. A gente só cuida porque ele nos deu esse discernimento para isso. Mas com certeza a evolução humana não tem como explicar, não. É muita inteligência para ser uma coisa do acaso. Eu creio. Eu acho não, eu creio. Não é do acaso, não. Claro que a gente tem um discernimento dado por alguém lá de cima, e esse alguém nos usa como instrumento para poder conduzir aqui embaixo da melhor forma para que essas pessoas tenham a manutenção da sua saúde e tenham, muitas das vezes, a solução para os problemas de saúde. Mas a evolução humana e a criação é algo muito acima do nosso entendimento, com certeza. Uma coisa boba, para projetar esse celular, tem que ter uma inteligência aqui por trás. Alguém deu. Para que ela seja toda coordenada e isso aqui nascer. Sei. Eu não consigo acreditar que isso aqui seria a criação do acaso. Também acho. Eu creio que não. Perfeito. Michelini, suas considerações finais. Pessoal, um prazer enorme. Espero voltar mais vezes. Como eu falei, eu adorei o tema do podcast. Acho que é muito promissor, muito legal. Acho que tudo que é novo é importante, né? E minhas considerações finais são essas, sempre à disposição, agradecer o convite, né? Acho que quando a gente faz entre amigos fica fluindo muito melhor. É uma honra, um prazer estar aqui, espero encontrá-los em breve novamente e sigo à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer outro programa, qualquer outra entrevista. É um prazer. Obrigado. Quero deixar claro que o Diego Michelini já tem vários convites para retornar aqui, o programa é seu, seja muito bem-vindo. Agradeço. Adorei a entrevista de hoje. É isso, pessoal. Encerra-se mais um programa Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o podcast de hoje. Abraços fraternais.